Olá, bom dia. Hoje, 4 de março, é o dia escolhido para se falar sobre a obesidade. A doença atinge 20% da população brasileira. O Ministério da Saúde aponta 67,8% de aumento dos casos entre 2006 e 2018. Ao mesmo tempo, a população passou a adquirir hábitos mais saudáveis. A conta parece não fechar, né? Hoje, a gente fala sobre essa questão e sobre o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados que consumimos. Uma publicação recente de pesquisadores da UFMG e da USP traz um estudo inédito no Brasil que associa o preço dos alimentos ultraprocessados à obesidade da população. A pesquisa aponta que o aumento de 20% no preço por quilo desse tipo de alimento diminuiria em média 6,6% na prevalência de excesso de peso na população e 11,8% na de obesidade. A obesidade é considerada doença, uma pandemia. Como tem sido nossa relação com a comida? Nossos convidados de hoje são Milene Pessoa, professora do Departamento de Nutrição da UFMG, e Mauro Jacome, gastroenterologista. Bom dia para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia. Vamos começar falando aí dessa nossa relação com a comida, né, com os alimentos. Como que tem sido essa relação? Bom, na vida moderna, o que tem acontecido, né, é que as pessoas têm adquirido cada vez mais hábitos de comidas de fácil acesso, né, como fast food ou alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são enriquecidos com carboidratos, açúcares, gordura, né, e sódio. E isso tem levado, junto com esses hábitos de vida moderna, ao aumento da prevalência da obesidade. Exatamente. E a gente tem diminuído também a prática de atividade física, né? Então, é um conjunto de fatores que acaba aumentando, contribuindo, na verdade, para a gente não fechar esse balanço de energia, né? A balança fica desequilibrada e aí as pessoas tendem a ganhar peso. A gente estava conversando antes do programa começar, você falou com a gente sobre a questão do ambiente obesogênico, não é isso? Exatamente. Aí você falou da questão da prática de exercício físico. Por que a gente não tem esse ambiente adequado? Muitas vezes as pessoas residem em locais que não têm estruturas no seu entorno que favoreçam a prática de atividade física. Ou às vezes até tem, mas é um local que, né, de repente é mais violento, enfim, então a pessoa não tem oportunidades, ela tem barreiras ali naquele local que ela reside para praticar atividade física. E além disso, né, a questão da definição do ambiente obesogênico é quando a pessoa não tem locais para comprar alimentos saudáveis, né? Ou a disponibilidade ou mesmo o acesso, né? Que por conta do preço também. Exatamente, por conta do preço. Mauro, você está há muitos anos trabalhando com pacientes obesos, tratando da obesidade nas pessoas. O que você diria para a gente sobre a relação da nossa com a comida e a emocional? A gente tem essa relação emocional com a alimentação? Sim, isso é muito importante, né? Então, quando vamos tratar um paciente obeso, é importante entender que vários aspectos estão envolvidos, né? Mesmo quando você vai fazer um procedimento de tratamento para o paciente obeso, ele tem que estar sempre ligado a cuidados iniciais, como nutrição e também a parte emocional. Existe o que nós chamamos de compulsão alimentar, que é procurar obter saciedade e prazer pela sensação que a comida te dá. Então, é comum você conversar no consultório com o paciente e ele falar: olha, eu como, estou sem fome, mas eu fico estressado, eu como. Ou eu fico triste, deprimido e como, né? E obviamente que fazer um tratamento, seja ele medicamentoso para inibir a fome ou um procedimento cirúrgico, por exemplo, não vai resolver esse problema. Então é importante associar esse tratamento emocional a limitação de fome e quantidade através de um procedimento ou tratamento medicamentoso. Então, o tratamento com obesidade é amplo, ele é multi. Sim, justamente porque a causa da obesidade é multifatorial. Não é única, né? Exatamente. Então, você tem que entender na consulta o que o paciente apresenta de problemas e muitas vezes vem até uma parte de carga hereditária, ou seja, assim, de família, né? Existe uma tendência familiar, mas obviamente que o ambiente também favorece, né? Sim. E é uma história longa, você tem que dar ouvidos, entender e a partir dali estabelecer uma série de tratamentos, ou seja, em cada áreazinha, né? Nutrição, psicologia,
tratamento médico, e aí sim você vai obter um sucesso quando consegue atingir todas essas porções. O Milene, o Mauro está falando dessa questão do ambiente familiar. Como que a gente tem educado as nossas crianças em relação à alimentação? Esse ambiente ali na infância, ele interfere inclusive lá na vida adulta? Tem consequências para a vida adulta? Sem dúvida, né? Essa exposição no ambiente familiar, no ambiente doméstico, no ambiente escolar também, ela pode ter impactos tanto positivos quanto negativos, né? Então, é super importante a gente pensar nesse ambiente que a criança está inserida, né? A criança ou adolescente, porque os estudos mostram, né, Mauro, que uma criança ou um adolescente com obesidade, ele tem uma tendência muito maior a permanecer com obesidade na vida adulta, né? Então, a gente precisa pensar em estratégias de prevenção, né? E melhorar os hábitos alimentares desde cedo. Né? Aí passa pela educação, para ensinar sobre os alimentos, né? Isso faz parte até da consulta. A gente entrevista, quando é um adolescente, a família também. Porque muitas vezes não adianta só tratar a criança, né, ou o adolescente. Até porque muitas vezes não é a criança e o adolescente que faz as compras de casa. Sim. Né? Então, assim, ele vai consumir, especialmente a criança, o que um adulto responsável pelas compras compra em casa, né? O adolescente, ele já tem um pouco mais de autonomia para comprar, por exemplo, no entorno da escola, dentro, né? Enfim, às vezes tem uma mesada e tal, ele já tem um pouco mais de autonomia. Mas a criança, principalmente, ela vai consumir o que o adulto responsável oferecer. Então, é super importante a gente pensar realmente, assim, na questão da consciência familiar também em relação a essas escolhas, né? Como é família, tem que estar todo mundo junto nessa causa, digamos assim, né? Olha só, gente, uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que o número de obesos no país aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Em 2006, eles representavam 11,8% da população. E aí, em 2018, esse número saltou aí para 19,8%. Os dados também apontaram que o crescimento da obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos, com 84,2% e 81,1% respectivamente. E aí, quando a gente fala dessa questão do aumento nessa idade aí, é justamente essa consequência da infância, gente, essa idade? O que vocês analisam? 25 a 34 anos, 35 a 43 anos, vai voltar a tela ali para a gente conferir esse número. É uma consequência da infância? O que ocorre é o seguinte, que se você voltar 25, 45 anos atrás, que são essas duas faixas etárias, é exatamente quando surgiu o predomínio de oferta de alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos? São alimentos que são enriquecidos, né, como eu falei, com sódio, carboidratos, gorduras, e eles são de fácil acesso, tá certo? São industrializados e eles são baratos comparativamente com você fazer uma dieta balanceada hoje, né? Então, essas condições favoreceram lá atrás o consumo na infância dessas pessoas e eles trouxeram para a vida adulta esse hábito. E agora, passados esses anos, eles estão sofrendo a consequência que é o acúmulo de gordura corporal, resultando em obesidade. E é importante ressaltar também, né, que muitas vezes o apelo da indústria para esses alimentos é de alimentos saudáveis. Então, as pessoas muitas vezes consomem esses alimentos ultraprocessados achando que estão fazendo boas escolhas. Né? São alimentos muito fáceis, é simplesmente desembalar e consumir. Né? Então, é muito importante que as pessoas sejam informadas sobre o que de fato tem dentro daquela embalagem, daquele alimento. Né? Eu costumo dizer que o ideal é que não tenha embalagem, né? Seria a situação ideal. Obviamente, né, o processo industrial dos alimentos ele é importante para a evolução, né, da humanidade, sem dúvida. Mas a gente tem que ter muito critério na escolha desses alimentos e eu falo que a pessoa tem que consumir, se ela quiser consumir, de forma consciente. Sabendo aí o que Sabendo que ela está consumindo. Porque o que mais nos preocupa é a pessoa, às vezes, consumir um alimento ultraprocessado achando que está fazendo uma boa escolha, né? Então, eu acho que ela tem direito de saber o que ela está consumindo. E é muito atrativo, né, gente? Com esse ritmo de vida que a gente leva, corrido, apressado, sem tempo para nada, para preparar a própria alimentação, eles são mais atrativos mesmo.
Né? Aí você falou dessa questão de embalar menos, né? Comer menos embalados. Eu fico lembrando da questão do rótulo, né? Que vocês estão dizendo que eles são mais atrativos, até em questões de marketing mesmo, de propaganda, publicidade desses alimentos. A gente também não sabe ler muitos rótulos dos alimentos e os nomes também não favorecem com que a gente saiba. Exatamente, né? E assim, existe uma cultura muito grande da gente se preocupar primeiro com caloria, né? E eu sempre digo que a caloria, por exemplo, de uma fruta é completamente diferente em relação à caloria de um refrigerante, né? Às vezes, em termos numéricos, é a mesma coisa. Então, sei lá, eu tenho 80 calorias numa maçã e eu posso ter 80 calorias, né, num volume de refrigerante. Só que isso não é comparável, né? Porque em termos de nutrientes, sim, é completamente diferente, né? E aí as pessoas às vezes se preocupam muito com caloria na hora de ler o rótulo, mas o mais importante, que é a lista de ingredientes, as pessoas, né, às vezes não tem tá ali informação. dentro, né? Exatamente, porque assim, vale lembrar que a lista de ingredientes ela vem em ordem decrescente, ou seja, do produto que tem maior quantidade para o que está em menor quantidade naquele alimento, com letras minúsculas. Então, muitas pessoas brincam que tem que levar uma lupa para o supermercado se quiser ler a lista de ingredientes dos produtos, né? E aí tem aqueles nomes, assim, mais estapafúrdios do mundo que às vezes a gente não consegue nem pronunciar, muito mais saber do que se trata, né? Eu costumo também dizer que para a gente saber se um alimento ele seria bom, benéfico para a nossa saúde ou não, eu dou uma olhada na lista de ingredientes. Eu conseguiria reproduzir aquilo na minha casa se eu quisesse, né? Se eu consigo reproduzir, legal, ótimo. Se eu não consigo reproduzir porque eu tenho ingredientes lá que eu não faço a menor ideia do que se trata... Repense. Repense, exatamente. Pois é, ainda seguindo com essa pesquisa, com esses dados, gente, as mulheres apresentaram obesidade ligeiramente maior, com 20,7% em relação aos homens, que ficou em 18,7%. Outro dado aí que a pesquisa aponta no Brasil é este: mais da metade da população, 55,7%, tem excesso de peso, um aumento de 30,8%, quando comparado aí com o percentual de 42,6% no ano de 2006. E aí, na contramão desse aumento dos percentuais de obesidade e de excesso de peso, o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu, olha só, 15,5% entre 2008 e 2018, passando de 20% para 23,1%. E a prática de atividade física no tempo livre também aumentou, 25,7%. O consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, ele caiu, ficou em 53,4% entre os adultos das capitais. Parece um paradoxo, né? A gente fala de aumento da obesidade, mas aumento também das escolhas melhores, de hortaliças, por exemplo, aumento da prática de atividade física. Então, como é que a gente explica isso? Olha, o que eu costumo falar na prática clínica, quando o paciente me procura, e é frequente ele falar assim: doutor, eu tenho feito tudo, eu tenho praticado mais atividades, eu tenho feito melhores escolhas e não está dando certo. Então, é justamente esse caráter multifatorial da doença. Então, não adianta só ter força de vontade, é importante individualizar aquele tratamento e buscar mais de uma solução para aquele problema. Então, muitas vezes tem que ter um planejamento e o profissional de saúde que trata de obesidade, ele vai ser importante nesse resultado final. Então, quando ele passa por uma avaliação individual, aí vai ser organizado o que ele tem que fazer. Fazemos um planejamento baseado numa escala de tempo grande, porque o tratamento tem que ser longo, e aí ele vai atingir seus objetivos de maneira sistematizada. Não tem nada imediato também. Sim. Não. E é uma doença que nós temos que enxergar. O obeso, em geral, não se vê como doente, a não ser que ele atinja um nível severo de obesidade. Com doenças, sim, mas outras doenças. Com outras consequências. Mas o paciente que é um obeso grave, severo, ele não pulou de um peso normal para obesidade severa diretamente. Ele passou por sobrepeso, obesidade leve, moderada. Então, quando você está com obesidade leve e vê um obeso grave, você tem que pensar que a doença é progressiva. Outra coisa, você conseguiu atingir o peso ideal, ou chegou próximo disso, é como se fosse, por exemplo, um paciente que tem diabetes. Ele sabe que vai ter que se cuidar o resto da vida, o obeso também. Ele vai ter que se cuidar para manter o peso, ele tem uma tendência a voltar a ter obesidade. Então, é um tratamento que não vai parar ali, ele vai continuar o resto da vida.
Ok, bom, vamos para o intervalo rapidinho, gente. E depois do intervalo a gente vai falar da relação dos preços dos alimentos ultraprocessados com obesidade. As conclusões fazem parte de um estudo recém-publicado por pesquisadores da UFMG, da USP e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Assunto para o próximo bloco. Nós vamos para o intervalo, que é o tempo suficiente para você mandar sua dúvida, sua pergunta aqui para a gente. Nosso telefone está aí na sua tela, é o 31 98272 7293. A gente volta já. Uma publicação recente de pesquisadores da UFMG e da USP traz um estudo inédito no Brasil que associa o preço dos alimentos ultraprocessados à obesidade da população. Hoje, 4 de março, é o dia escolhido para se falar sobre essa doença que atinge 20% da população brasileira. Nossos convidados para o tema são Milene Pessoa, professora do Departamento de Nutrição da UFMG, e Mauro Jacome, gastroenterologista. Milene está aqui representando a equipe de pesquisadores, da UFMG, da USP também, que pesquisaram sobre essa relação do preço dos alimentos ultraprocessados com a obesidade. Quais conclusões vocês chegaram com essa pesquisa, Milene? O representante da UFMG nesse estudo foi o professor Rafael Claro, ele é do nosso grupo de pesquisas, grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde, e eles mostraram a importância de se avaliar o consumo de alimentos ultraprocessados e como um fator de risco para a obesidade. Tem um outro estudo também publicado recentemente por eles que mostra que o preço dos ultraprocessados ele tende a diminuir e tende a ser menor do que os alimentos saudáveis em 2026, se tudo se mantiver como está. Então, se houver uma política de atuação nesse sentido, não, me explica. Não, se tudo se mantiver do jeito que está, se nada for feito, existe uma tendência dos ultraprocessados serem mais baratos do que os alimentos saudáveis. Hoje eles não são, mas existe uma tendência em 2026 desses ultraprocessados serem mais baratos do que os alimentos saudáveis, frutas, hortaliças. Hoje o que você está dizendo é que eles são mais caros, então? Sim, é isso. Sim, em geral os alimentos ultraprocessados são mais caros, mas eles fizeram, o grupo de pesquisa fez uma simulação em relação aos preços, utilizando dados da pesquisa de orçamentos familiares, e eles perceberam que se não houver nenhum tipo de intervenção, isso vai se inverter, ou seja, vai estimular ainda mais o consumo desses alimentos, porque um dos grandes fatores para a escolha dos alimentos acaba sendo o preço. Mas então, se eles são mais caros, por que o consumo é maior? O consumo é maior porque eles são muito atrativos, Eles são muito práticos, eles são muito palatáveis, eles são saborosos, A indústria, ela tem estratégias para trazer esses alimentos, várias características que agradam o paladar e o estilo de vida das pessoas. Então, eles são muito consumidos por isso, porque é muito fácil. Você vai no supermercado, você pega aquilo ali, desembala, pronto. Eles são muito duráveis, então, assim, eu não tenho que ficar toda semana fazendo compras, é muito mais prático. Então, eles são práticos, eles não são mais baratos, é isso? Exatamente. E eles são muito saborosos. Não posso dizer que os alimentos ultraprocessados são ruins, em termos de sabor. Eles não são, eles são saborosos. Porém, a composição nutricional deles é ruim, Então, mas assim, eles são alimentos ricos em açúcar, gordura, que são produtos que trazem um sabor muito agradável, para esses alimentos. Vamos dar um exemplo para o espectador entender. Por exemplo, a refeição do seu filho na escola. Então, para uma mãe que trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, para ela preparar a refeição do filho para a escola no dia seguinte, muitas vezes ela vai pegar a praticidade de um pacotinho de biscoito, tá certo? Um bolinho industrializado. Isso, um cookie, E esses alimentos ainda vêm com estratégias de marketing para falar que são saudáveis. Então, o meu cookie tem fibras, E muitas vezes, tudo bem, tem fibra, mas tem muito carboidrato, tem gordura. Não compensa, Exatamente. O tanto de fibra, por exemplo, que ele teria. Sim, entendeu? Então, essa praticidade e, além disso, a questão do sabor, Por exemplo, se você abre um pacotinho de salgadinho, tem até um desenho animado, eu não estou me lembrando qual,
quando abre, parece aquela explosão de cheiro, sabor, né? Então a criança, ela fica atraída por aquilo. E é aquilo que eu falei, 25, 30, 40 anos depois, ela vai trazer esses hábitos, mas ela já vai ter acumulado gordura corporal durante esses anos todos e vai continuar com isso. Quando chega nessa faixa etária, 35, 40 anos, o metabolismo, principalmente das mulheres, vai cair, pelo ponto de vista assim, dos hormônios que naturalmente vão acontecer, né, por causa da menopausa, e vai chegar num nível que a obesidade vai atingir. Obesidade moderada, severa, nessa faixa etária, 45, 50 anos, é a fase mais difícil de tratar, porque você não tem tanto gasto de energia. Né? Quando assim, você tinha mais isso, jovem, exatamente. né? O seu corpo é como se fosse uma lâmpada, ele não gasta tanta energia aos 45, 50 anos. Você tem que imprimir atividades para ele, e muitas vezes é difícil. Mas você falou rapidinho, essa questão do metabolismo, então é verdade aquela questão de que as mulheres às vezes reclamam que elas perdem peso com mais dificuldade do que os homens? Sim. Isso é verdade, não faz sentido? Os homens, em geral, as taxas hormonais, né, de hormônios de metabolismo, eles vão... principalmente testosterona, eles vão baixar por volta da 6ª década de vida, em torno disso. E da mulher, não. Como ela deixa de ter óvulos, né, o ciclo ovariano é que faz produzir os hormônios, né, o estrógeno, a progesterona. Então, na faixa de 40 anos vai acontecer a menopausa. E aí o metabolismo da mulher cai. Então, nessa faixa etária, né, e se possível até antes, vale muito a pena instituir mudanças de hábitos, porque a obesidade ela vem de um desequilíbrio justamente entre a ingestão calórica e o seu gasto calórico diário. Então, se o seu metabolismo basal cai, que é o que nós gastamos assim para ficar em repouso, né? E você já vinha utilizando isso anteriormente como uma fonte de gasto energético para equilibrar essa balança, a mulher sente falta disso e acaba, se continuar alimentando igual, sem fazer atividade, mudança de hábitos, ela vai engordar. Além disso, só complementando, né, tem a questão da composição corporal também. Sim. Né? Porque a mulher, ela tende a ter uma composição corporal mais de gordura do que músculo, né? E o homem, teoricamente, tem mais músculo que gordura em relação à mulher, né? Então, em termos de gasto energético também, em função dessa composição corporal, a gente, né, nós mulheres ficamos menos favorecidas nesse sentido, né? Para o espectador entender, por exemplo, se você comparar 1 quilograma do corpo humano de massa muscular e 1 quilograma de gordura, o quilograma de massa muscular magra, ele gasta mais energia. Olha só. Exatamente. Então, assim, quanto mais gordura você tem, pior é para emagrecer. Para emagrecer. Exatamente. Entendeu? Lene, voltando um pouco na questão da pesquisa, ela traz alguma recomendação, sugestão nas conclusões? Na verdade, assim, a gente, as pesquisas, não somente essa, né, mas as pesquisas do nosso grupo trabalham muito a questão do enfrentamento da obesidade em termos de política pública, né, assim, pensar nas questões ambientais, porque como, né, o Mauro já falou perfeitamente, a obesidade é uma doença muito complexa, né, com várias frentes de enfrentamento, especialmente quando a gente pensa, né, na epidemia em termos de saúde pública, né, existem as estratégias individuais, as estratégias clínicas, mas a gente tem que pensar nas estratégias em termos de políticas públicas, por exemplo, para o enfrentamento da epidemia. E aí a gente percebeu, por exemplo, num estudo recente, né, que a gente fez avaliação de desertos e pântanos alimentares em Belo Horizonte, que a gente tem regiões que a disponibilidade e o acesso à comida saudável é muito precária, né? E tem regiões que a disponibilidade desses alimentos ultraprocessados, assim, borbulha praticamente, que são os pântanos alimentares, né? Então, os desertos são aquelas regiões que têm uma disponibilidade, um acesso precário à comida saudável, e os pântanos são aqueles locais que têm excesso de comida não saudável, né? De alimento ultraprocessado, na verdade. Então, a gente tem mostrado isso. E é interessante que os gestores públicos, eles se utilizem, né, desses dados das pesquisas para planejamento das políticas. Então, recentemente, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte nos procurou para instalar novos equipamentos, que eles chamam de equipamento de segurança alimentar e nutricional, por exemplo, Sacolões Abastecer, que tem pelo menos 20 produtos com preço subsidiado, né, que é um preço mais baixo. Eles nos procuraram para saber onde eles precisam instalar isso.
que são locais que não têm esses estabelecimentos. Então, dentre outras coisas, a gente estuda muito isso, assim, a influência do ambiente. Né? Outra questão é como o ambiente escolar pode influenciar no excesso de peso, né, das crianças e dos adolescentes. Então, é super importante a gente pensar nessa regulação, né, para além da questão da educação alimentar e nutricional, que é bem individual. Não deu tempo da gente falar sobre a inspiração de outros países que a gente tem também, né, sobre essas políticas, mas em outra oportunidade a gente fala sobre essa questão. A Milene está falando com a gente sobre o Chile, né, que já tem toda uma política de rotulagem, de tributação, inclusive, em cima desses alimentos, né. Gente, obrigada pela participação hoje com a gente, pelas informações. Ótimo dia para vocês. Obrigada. Obrigada a você pela companhia também, um ótimo dia. Amanhã a gente está de volta às 9 da manhã. Até lá.